Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, estamos aí em mais uma live literária, nessa maratona de dezembro, que maravilha, né? Hoje a gente já recebeu duas autoras incríveis, a Natália Elias, que esteve com a gente às 10 horas da manhã, tomando café da manhã. Nós tivemos a Juliana Tavares e agora a gente vai conversar com outra autora, a Débora Campos de Moraes. E depois dela, a gente fecha o dia de maratonas com a Lana Santos, tá? Com muito sorteio, com muito bate-papo. Até o dia 16 estaremos aí com a maratona firme e forte. Depois a gente dá uma paradinha e só volta em janeiro com mais autores nacionais, tá bom? Fica aqui o meu pedido, por favor, deem nesse Natal livros de autores nacionais. A gente agradece. Natal, Ano Novo, aniversário, tá bom? Aproveita o mês aí comemorativo e presenteie quem você ama com um livro nacional. Muito bem. Lembrando que as nossas lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube. E agora, quem não sabe, lá no Spotify, vocês também conseguem assistir lives literárias. Então já corre lá, do Livro Não Me Livro, e se inscreva no canal, dê o joinha lá e aperta a estrelinha no Spotify e segue a gente para acompanhar as lives literárias e os episódios de autores nacionais. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. A Kati, né, que falou comigo ainda há pouco. Ela que ganhou o livro aqui no sorteio, que maravilha. Bom, vou esperar a nossa autora entrar, dizer que o livro dela é tema de episódio no podcast literário do Livro Não Me Livro. Vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube, tá bom? Vamos ver, cadê a nossa autora? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela entrou aqui. Ainda não. Vamos aguardar um pouquinho, que ela deve estar chegando por aí, para a gente bater um papo com ela sobre o livro A Pena Azul e o Pingente de Prata. Vou mostrar aqui para vocês a capa, né? Gente, olha o tamanho desse livro, ó. Olha que loucura. Olha. É praticamente... Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Tem quase 500 páginas, né? A gente vai bater um papo com a autora sobre o seu livro, que traz à tona aí o folclore brasileiro, né? Que é sensacional. Aliás, eu me surpreendi esse mês. Um tamanho de autores, número de autores que vem abordando o folclore, falando das nossas raízes. Eu fiquei realmente impressionada. Cadê a nossa autora? Deixa eu mandar mensagem aqui para ela. Cadê? Será que ela está perdida? Deixa eu ver onde ela tá. Não sei se é a primeira live dela. Ela pode estar perdida em algum lugar. Ah, ela entrou aqui. Peraí, que ela entrou aqui. Muito bem. Já enviou com... Oi, Débora, querida, seja muito bem-vinda à maratona de lives do mês de dezembro. Tudo bem? tudo ótimo, e você? Tudo
bem, querida, muitíssimo obrigada por você disponibilizar um tempo, um horário para estar aqui, para estar falando sobre o seu livro, que é incrível. Eu quero te agradecer não só por você ter enviado o seu livro, mas por ter me dado a oportunidade de lê-lo e divulgar. Obrigada, tá? Eu que agradeço, imagina, a oportunidade de poder falar um pouco do meu livro. É Muito sempre bom. bem. Falar sobre o nosso livro é muito bom, né? É bom. Me diz uma coisa, a tua primeira live? Não, não, é a segunda. É a segunda. A sua primeira live também foi sobre o seu livro? Foi. No lançamento do livro, em abril desse ano, com a editora mesmo que fez o livro, aí a gente fez uma live de lançamento. Ai, que delícia! Você é de qual lugar do Brasil? Eu nasci em Morrinhos, uma cidadezinha de Goiás. Eu não posso falar cidadezinha, não, porque se tiver algum parente meu aí, vai falar, não é cidadezinha. É uma cidade lindinha de Goiás, perto de Goiânia. Mas eu me mudei para Uberlândia, eu era garota ainda, então estou aqui em Minas. Ai, Minas é muito bom, né? Eu adoro Minas, gente. Eu tenho uma vontade de largar o Rio de Janeiro para ir embora para Minas, você não É tem ideia. mesmo? Você conhece o Rio? Eu estive aí uma vez só, há muitos anos atrás, então, assim, me lembro, sim, pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Ano que vem tem Bienal. Você vai vir? Ué, provavelmente. Eu fui na Bienal esse ano em São Paulo e pretendo ir sim. Vamos ver como é que ficam as coisas até lá. Eu tô vendo aqui um monte de gente legal entrando. Pois é, né? O pessoal aí, sejam muito bem-vindos. Se vier na Bienal ano que vem, mande mensagem para a gente se conhecer Sim, pessoalmente, tá? sim. Por favor. Muito bem. Nós estamos aqui. Gente, olha esse livro. Olha esse verde. A gente tem muita coisa para falar desse livro. Mas primeiro, eu queria saber, você já até adiantou aí, você fez esse livro por editora, né? Foi. Qual é o nome da editora? Desconcertos, editora. Desconcertos. Fica Isso. aí a indicação, né? Isso, é uma editora de São Paulo. É uma editora de São Paulo. Esse aqui é teu primeiro livro publicado? É, primeiro livro. Tem um outro que foi publicado há pouco tempo por outra editora, a Ases da Literatura. Ai, a Asis é ótima. Eu ia, inclusive, perguntar para você se a sua experiência, né, em publicar por editora tinha sido positiva, mas pelo visto, você gostou tanto que continuou a publicar por editora, né? É porque eu estou vendo tanta gente boa entrar aí, meus amigos, minha família, que eu estou assim, eu estou achando muito bom. Todo mundo apoiando. E é porque, assim, quando eu escrevi esse livro, como foi meu primeiro livro, eu não sabia nada, sabe o que é nada, de nada, de nada, de nada. Eu só escrevi, né? E o que eu pensei? O que eu conhecia era o livro é publicado por editoras. Era isso que eu conhecia, que eu sabia. Então, mandei o livro para uma batelada de editoras. E não demorou muito a Desconcertos, o Claudinei Vieira, da Desconcertos Editora, ficou super interessado e quis publicar o livro. E foi assim. Pois é, você tocou num ponto bom aí.
Ah, Monique, eu não sabia Ah, nada Silvia, disso. desculpa, a Silvia entrou. É porque eu vou vendo aqui, vou vendo quem que está entrando e estou achando assim, Tem, estou muito feliz. tem um pessoal entrando aí. Você tocou num ponto bom que foi o seguinte, Monique, minha primeira publicação, eu não sabia nada de nada, eu só sentava e escrevia. Isso é muito E, comum. O escritor, né, da primeira vez, de primeira viagem, ele não sabe os processos, ele ainda não conhece o mercado editorial, ele está ali sentado escrevendo, produzindo, brincando com a criatividade. E aí começa a sentir na pele todo o processo de publicação. Porque por mais que ele tenha uma editora para publicá-lo, uhum, ainda assim não é muito fácil. Porque sim, tudo tem o seu aval, você precisa modificar, você precisa reler, a capa uhum, volta, a diagramação precisa ser uhum, detalhada. E aí é um monte de tarefa também que se acumula. sim, claro. E todo escritor tem uma dinâmica, né? O escritor independente, que fica à frente de todos esses Uhum, serviços, e o uhum, de editora. Então a gente tem aí dois tipos de outros também, mas esses uhum. são os principais, né? Você falou que publicou esse livro em abril. Isso, abril desse ano que ele foi lançado, no começo de abril. Eu estou vendo aqui que ele tem quase 500 páginas, né? Quase 500. E esse é o primeiro volume. Eu estou trabalhando no segundo volume. Pois é, aqui a gente tem, gente, no final, inclusive, todo o vocabulário que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente tem quase 500 páginas aqui. Ô, Débora, quanto tempo você levou para escrever esse livro? Só esse primeiro volume? Eu comecei com a pandemia, né? Muita gente começou a fazer um monte de coisa na pandemia. Eu comecei na pandemia, terminei no final de 2021. Então foram 2 anos, vamos dizer, 2 anos para escrever. Porque envolveu muita pesquisa, né? Muita pesquisa Eu pelo próprio imagino. assunto, então demandou muito tempo. Pois é, eu vou ler aqui um pouquinho da sinopse para Uhum. o pessoal se inteirar ainda mais sobre a sua história, né? E aí a gente começa a falar sobre o Araquê. Eu nunca... Olha, gente, eu tomei uma surra para aprender o nome dele. Até hoje eu ainda tomo uma surra para Mas falar dele. é isso mesmo, Arapuê. Aí, teu livro tá em mãos aí, Débora? Tá, tá, tá Você sim, separa um trechinho para ler para gente daqui a pouco, tá, tá tá? bom. Um mergulho no folclore brasileiro, uma aventura impressionante, uma saga nacional e fantástica. Quando Araipuê, uma vaca do mundo de todos os seres, e Vicente, um menino de mundo nenhum, passam dos limites de seus territórios e acabam se encontrando, desencadeiam uma série de eventos que podem abalar os seus e todos os mundos conhecidos. A Pena Azul e o Pingente de Prata é uma saga que navega por seres mitológicos bem nossos conhecidos, do nosso campo nacional, de nossas mais profundas raízes e com uma roupagem e vivacidade marcantes, belamente narrada e constituída por Débora Campos de Moraes. Ô, Débora, me diz uma coisa. Quem é o nosso personagem Araipuê e o amigo dele, o Vicente? O Vicente é um ser humano. E o Araipuê é um ser não humano. Eu não vou falar qual ser ele é para não
né? Dá um spoiler aqui. Mas é isso, basicamente, né? Então, o Vicente é um menino que mora numa cidadezinha e o Araípuê é um ser de outro mundo. E quando o Vicente faz alguma coisa proibida no mundo dele e o Araípuê faz uma coisa proibida no mundo dele, isso desencadeia uma série de coisas que desestabiliza tudo. E a partir daí a história rola. Basicamente é isso. Agora, logo no início, tem uma nota, gente, que é o seguinte: a fim de facilitar a pronúncia do idioma, eu não sei pronunciar, opore, é isso? Apore. Apore. Esse idioma existe ou ele é fictício? É fictício. Eu inventei o idioma pelo seguinte, é por isso que teve muita pesquisa, muita coisa, inclusive nessa parte. Eu inventei o idioma porque os seres que moram no mundo de todos os seres não falam o português. Então eu tive que inventar um idioma para eles poderem conversar entre si, não é? Então foi aí que surgiu a Apoore, que significa idioma de todos. Basicamente é isso, o nome que eles dão. Apoore é o idioma de todos, quer dizer, de todos os seres do mundo, de todos os seres. Eles falam esse idioma. Genialidade isso. É de uma genialidade, né? Quando a gente eu acho assim, que como eu me formei em letras e eu dou aula de inglês, então eu tenho essa familiaridade com idiomas, né? Com pronúncias, com fonética. Então foi muito divertido eu fazer isso. Que eu fui pesquisando e vi como que eu queria que esse idioma soasse, como que eu queria, né, que a gente escutasse como ele fosse falado. E eu queria que fosse alguma coisa parecida com uma língua indígena. Então eu pensei no Guarani, né? Então fui atrás, pesquisei palavras Guarani, dicionário Guarani, áudios, né, de como que soaria aquilo, como que funcionaria aquilo, né? E tentei fazer mais ou menos dessa forma. Foi assim. O pessoal na live tá surtando. É fictício! Aquele é só para vocês, gente. Não acabou não, olha isso aqui. A escritora colocou pra gente, disponibilizou pra gente palavras, o vocabulário do idioma. Olha, são, gente, todas as palavras. Ela pegou e colocou aqui em mais de, eu acho que são de 5 a 10 páginas. Gente, que coisa magnífica. Vocês não estão entendendo a riqueza desse livro. E aí ela coloca várias palavras. Fala, Débora, desculpa. Quem quiser começar a aprender a falar Apoore, já pode começar, né? Por esse vocabulário aí. Até porque tem continuação a história. Tem continuação a história. Já estou E vai sair quando? Ah, não sei. Não sei realmente, porque eu acabei de publicar um outro livro, então tenho que me dedicar na divulgação dele também, né? Então, e como eu ainda dou aula, né? Ainda o tempo é mais curto ainda, então eu vou fazendo assim na medida do possível, mas tá saindo. O teu outro livro tá aí com você ou não? Tá aqui. Mostra pra gente a capa. Aqui, achei. O outro é esse. Ai, gente, que capa lindíssima. Qual é o nome? Né? Era um sorriso torto. Era um sorriso torto. Do que fala esse livro, Débora? Esse aqui já é fininho, tá vendo? Esse é tranquilo. Numa sentada dá pra gente ler. Esse aqui é uma história completamente diferente, porque esse A Pena Azul e o Pingente de Prata é bem
fantasia, né? Bem mitologia e folclore, né? Bem mágico, né? E esse outro já é mais real, né? Trata de o relacionamento, a descoberta e o relacionamento de uma garota de 14 anos com a avó. Como que é esse relacionamento durante determinado tempo, né? Como que é esse relacionamento e o que que advém dessas descobertas que ela faz em relação à avó. É muito interessante, emocionante. Aí já puxa um pouco mais pro drama, né? Ou não? Para o drama. E eu peguei o ponto nesse outro livro, eu peguei o ponto, porque esse ano foi o centenário do os 100 anos da Semana da Arte Moderna. Oxi! O centenário da Semana da Arte Moderna, que foi em 1922, né? Então agora foi o centenário e eu coloquei isso, um pedacinho ali, uma ligação que tem na comemoração do centenário de arte moderna nessa história. É interessante. Que legal! Agora, eu estou vendo aí que mesmo você com todas as tarefas, né, dando aula, escrevendo, planejando aí a continuação de Apenas Azul e o Pendente de Prata, você publicou esse ano 2 livros, Abril e Agora, e aí isso me deixa mega curiosa. Como é que você lida com a escrita? Você senta ali diariamente para escrever? Escreve quando tem inspiração? Como é que funciona a dinâmica com a escrita? Tem sido assim. Durante esse primeiro livro, enquanto eu estava escrevendo esse primeiro livro, era mais tranquilo, porque eu estava dando menos aulas, né? Aulas online, né? Dando menos aula, então eu tinha realmente mais tempo, mas mesmo assim era um pouco apertado. Mas independente da hora, eu tinha uma ideia, eu anotava aquela ideia, e quando dava, eu me sentava e começava a escrever, né, aquela ideia. O início foi bem tranquilo, porque assim, quando eu pensei em escrever uma história, eu pensei apenas em escrever uma história para os meus netos, porque eles adoram ler, adoram ouvir história, né? Eles têm sempre essa rotina, né, de contar história para dormir, esse tipo de coisa. Então eu pensei, vou escrever uma história para os meus netos. E pensei em algo fantástico, porque eu sempre gostei muito de coisas desse fantástico, né? Pensei, vou escrever alguma coisa de mitologia, deixa eu pensar. Comecei a pensar e comecei a fazer pesquisa sobre mitologia grega, né? Aí depois eu pensei, não vou escrever sobre mitologia grega, eu vou escrever sobre o nosso folclore. Vou colocar nessa história coisas do nosso folclore. Eu não preciso ir para a Grécia para achar coisas interessantes e fabulosas e fantásticas e mágicas, né? Porque a gente tem uma riqueza enorme no nosso folclore. E foi aí que começou. E eu queria começar com uma criança de mais ou menos 10 anos de idade, né? 9, 10 anos de idade, que é a idade que o meu neto mais velho estava mais ou menos com essa idade. Falei, eu quero um menino, né? Que seja tão esperto e inteligente como ele. Basicamente foi isso. E comecei a escrever. É engraçado que quando eu começo, eu já escrevi outras coisas, né? Já participei de um concurso de contos e tudo, então eu começo uma coisa que vem assim na cabeça, eu ponho no papel, e daquilo surge o resto. E é assim. E com esse não foi diferente. Às vezes, eu penso num título, e do título eu começo a escrever a história. E esse foi mais ou menos assim que aconteceu. Pois é.
Eu já ia te perguntar sobre o título A Pena Azul e o Pingente de Prata. Não só o título, mas também essa capa. Como é que surgiu a ideia de fazer essa capa com esse verde lindo? Desde o primeiro momento eu falei isso para você, que o verde da tua capa é lindíssimo. Como é que surgiu a ideia de você colocar essa... porque aqui, gente, fez um contraste, tá vendo? Esse azul lindíssimo, que não é um azul que a gente costuma ver, com esse verde vivo. Como é que surgiu a ideia da capa? Foi em conjunto com a editora? Ou você já tinha alguma coisa em mente? O editor, o Claudinei Vieira, ele perguntou que ideia que eu tinha da capa, né? E eu mostrei para ele mais ou menos o que eu queria. Porque eu queria representar realmente o título. Era isso que eu queria. Porque essa pena azul e esse pingente de prata, que são o que levam a história a acontecer, a caminhar, né? Então, eu queria que eles estivessem na capa. E a gente foi trocando ideia e surgiu isso daí. Essa construção aí foi dele. Antes ele tinha colocado assim uma pena muito trabalhada, lindíssima, mas não era o que eu queria. Eu queria realmente uma pena normal, mais normal, né? De um pássaro. E surgiu isso daí. Aí ficou lindo realmente. Eu queria o verde por causa da floresta, né? E tem a belíssimo. Aliás, a editora estava online e ela chegou a entrar aqui na live. Eu não sei se eles já saíram. Eu não vi o Claudinei. Eles entraram aí na live. Agora, Débora, me diz uma coisa. Seu neto hoje tem quantos anos? Agora ele está com 10. Ele é o seu único neto? Você tem mais? Não, eu tenho 3 netos. Ele está com 10, o irmãozinho dele está com 8. E o meu outro neto, que não tinha nascido ainda, quando eu comecei a escrever o livro. Ele está com 1 ano e meio agora. Quando... minha irmã entrou agora. Quando eu encontro um escritor ou uma escritora que tem criança em casa, seja filho, seja neto, seja, enfim, sobrinhos, eu não tenho como não fazer essa pergunta, porque está ligado diretamente à literatura. Como é que você vê essa geração atual, né? 8, 9, 10, 14 anos, tendo uma ligação com a literatura, pode ser clássica ou não, mas você acha que os adolescentes, os jovens, 10, 12, que estão aí com a mente turbilhando, como é que você vê a relação deles com a literatura? Tem incentivo, não tem? Eles estão consumindo, não estão? Como é que você vê isso? Olha, isso é uma coisa muito interessante e muito díspare, assim. Existem situações das mais variadas. Como eu te disse, eu estive na Bienal em São Paulo e uma loucura, crianças e adolescentes na Bienal. É impressionante. Estive na feira aqui também, o Elicer, que teve na minha cidade. E também as escolas levaram as crianças e foi assim, choveu criança. Agora tem outro lado que eu percebo, tem outras, vamos dizer assim, outras situações que eu percebo que as crianças não são incentivadas a ler desde criança, desde bebês, né? Porque é isso que conta, por exemplo, os meus netos. Eu falo neles porque eu admiro muito o que os pais deles fazem em relação a isso, né? Eles têm esse incentivo de leitura desde cedo, desde bebês. E foi o incentivo que eu e meus irmãos tivemos dos nossos pais. Então eu percebo que tem muitos pais que valorizam isso,
mas que eles próprios, eles gostam de ler. E tem muitos pais que não dão muito valor nisso. E que os filhos têm mais contato com o celular, né, com jogos de videogame e esse tipo de coisa. Então é muito, sabe, é muito variado. Depende do local, depende da cidade, depende até do bairro, depende de um monte de coisa, né? Pois é, a família, né, e a escola, eles têm um papel importante nessa fase da garotada, né, que está aprendendo, que está sendo curioso. E hoje, gente, talvez vocês podem discordar, mas hoje eu vejo muito mais livros que são produzidos, direcionados para esse público do que há 25, 30 anos. Sim. Pode ser também que o pessoal esteja lendo mais, a garotada, a geração de hoje, esteja lendo mais por causa disso. Talvez, tá? Talvez. Porque a Maria... Fala, Débora, fala. Porque na minha época, quando eu era criança, a gente lia Monteiro Lobato, por exemplo, né? Era o rei da criançada. O autor da criançada era Monteiro Lobato. Claro que tinham outros e tal, mas... E agora, a quantidade de escritores para essa faixa etária é enorme. Inclusive a Maria Joana, que aqui falou, que é, né, a formação de leitores, né? Ela é uma... Isso. A formação de leitores é muito importante desde cedo e tudo. Ela é uma escritora de livros infantis. Então, tem um monte de autores nessa área. E, às vezes, falta mesmo o incentivo da família e talvez até da escola, né? Porque as condições são muito precárias em muitas escolas, não é fácil, né? É difícil. Muitas pessoas, né, muitos alunos, muitas crianças ainda não têm acesso à leitura, gente. E a gente fala de crianças de escola pública, crianças que moram em comunidades que não têm condições de comprar um livro. Então, por mais que a tecnologia ajude essa garotada, coisa que há 30 anos nós não tínhamos, ainda assim é difícil, é um processo gradativo a leitura chegar a essa geração como um todo. A Adriana está falando... Fala, Débora. Mas, por exemplo, existem muitos projetos, aqui, por exemplo, na minha cidade, tem muitos projetos que incentivam isso, tanto da Biblioteca Municipal, né, como de algumas escolas. Tem amigos meus, escritores e tal, que têm esses projetos de incentivo à leitura, sabe? Isso é muito interessante, a gente tem que valorizar muito isso. Com certeza. E que não parem, né? Não parem. É difícil, mas não parem. A Adriana está falando aqui, a série Vagalume levou uma galera a gostar de ler. É verdade. É verdade. É verdade. O Lima tá. Eu comecei a gostar de ler graças a um projeto muito antigo chamado Literatura em Minha Casa. Se existir ainda, coloca no @ no comentário da live quando a gente finalizar. Porque aí as pessoas podem conhecer a página no Instagram, se tiver, né? A Adriana falou, uma pena que a maioria das escolas estaduais ainda com as bibliotecas fechadas por falta de profissionais, o que é uma pena. Isso. A Maria está dizendo que o livro já está no SESEC, isso? Isso, apenas SESEC. esperando a próxima temporada do projeto de literatura para estudantes da EJA. Isso, de jovem adulto.
Eu tô vendo que a live tá aí bombando. Vamos fazer um sorteio físico? Opa, sorteio! Vai rolar sorteio físico! Vou aproveitar que tá todo mundo aí interagindo. Gente, tá rolando. Abriu agora o sorteio físico, da nossa autora. E como é que vai funcionar? Vocês vão printar aqui a nossa live, vai mandar lá no meu direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro da nossa autora. Dá para saber por causa do horário, tá? Então, printa aqui e manda lá. A primeira pessoa vai ganhar o livro da nossa autora. Eu vou entrar em contato quando a live acabar e passo para ela bonitinho, tá bom? Muito bem. Que ótimo. Agora, Débora, me diz uma coisa. Você está vendo aí no mercado editorial que os e-books, os livros digitais estão em ascensão. A gente viu isso na Bienal, a gente vê isso diariamente como escritoras na hora de vender. As pessoas estão preferindo o e-book por causa do preço, da comodidade, da praticidade. Às vezes o livro físico fica encalhado por causa do frete ou do valor. Como é que você vê essa relação do livro físico com os livros digitais? Como escritora, que comercializa, e como leitora, aquela que consome. Como escritora, eu vejo que é uma grande ferramenta, porque é exatamente isso que você disse, né? O custo é muito pequeno. Então, você pode ter centenas de livros por um custo muito baixo. E isso é muito bom, eu acho. Como leitora, eu prefiro o livro físico. Eu gosto de ter o livro, sabe? Eu gosto de pegar o livro, de ter o livro na minha estante. Eu adoro ganhar livros de presente. Gosto de dar livros de presente, sabe? O físico mesmo. Eu gosto muito. Então, como leitora, eu prefiro o livro físico. Mas é inegável que o e-book está aí para ficar. E eu acho que não vai tomar o lugar do livro físico. Eu acho que não. Não sei, né? Daqui a dezenas de anos, não sei. Mas eu acho que o livro físico tem o seu lugar, tem o seu valor, sabe? E eu acho que não vai sair, não. Tem público para os dois, né? Tem público para os dois. Exatamente. Gente! A minha irmã, ela se chama Jaqueline, ela entrou aqui. Só que, na verdade, não é a minha irmã, é a minha sobrinha, que tem 10 anos. Aí ela falou, minha tia me ensinou a ter esse dom. Gente! Minha sobrinha lê um livro atrás do outro. Porque ela vê que a tia dela lê e ela pede livro, ela vai lá, pede para a mãe comprar. A gente deu viagens, tem uma coleção que é para a idade dela. Agora ela está lendo Diário de Banana. Então, assim, incentivo, né? A gente estava falando ainda agora do incentivo à leitura com essa geração, a importância desse incentivo. Exatamente. Beijo, meu amor, a tia te ama. A Adriana tá falando aqui, cheiro de livro é a melhor coisa do mundo. É mesmo. É mesmo. É muito bom mesmo. Principalmente o cheiro do livro que a gente escreve. É muito bom. É melhor ainda. Agora, Débora, me diz uma coisa. Para você construir, tá? A Pena Azul e o Pingente de Prata, toda essa história, que não deve ter sido fácil, por causa da pesquisa, da construção da narrativa, como é que você avalia os pontos difíceis dessa obra e os pontos fáceis desse livro? Os pontos fáceis são muito mais do que os difíceis, porque, na verdade, eu não achei
difícil escrever. Eu não achei difícil fazer as pesquisas, porque é uma coisa que me agradou tanto, que me agrada tanto, e que eu não acho complicado, eu não acho difícil. A história foi incrível, eu falo isso sempre, parece clichê, mas é isso que acontece. Parece que a história se cria. A partir do momento que você joga ela vai se criando. Então, é por isso que vai ter o volume 2, ou quem sabe até o 3. É porque a história não acabou. Ela quer mais. Tem mais história aí, sabe? Não tinha jeito. Eu tive que parar, porque senão ia ficar eu ia ter que dividir em 3, só esse volume. Então, eu falei, eu tenho que parar e continuar depois, né? Então, eu resolvi parar. Mas, então, é isso. Eu não achei difícil construir a história, porque ela foi se criando, foi muito divertido mesmo. Eu me divirto até hoje escrevendo o outro volume. O que eu acho difícil é o pós-escrita, é a divulgação do livro. É isso que eu acho difícil. Porque, veja bem, eu já tenho aqui meus cabelos brancos, eu sou de outra época, de uma época que não existia internet, não existia computador, não existia celular, não existia nada disso. A gente ficava sabendo das obras por jornais, por revistas, por televisão, né? Era assim de um falando para o outro, era assim que a gente ficava sabendo. De ir nas livrarias e ver o que tinha, né? E essa parte, para mim, é penosa. Realmente é penosa. Porque eu sofro com essa parte, sabe? De mexer no Instagram, aprender essa parte. Que eu tenho que aprender. Eu sei disso. Que isso faz parte hoje em dia. De ter que aprender, e ainda bem que a minha filha, a mais velha, ela trabalha com marketing digital na área de moda, e ela mexe com isso. Então, ela ensina pessoas a vender pela internet. Então, ainda bem que eu tenho a minha filhinha que me ajuda, e que vira e mexe, filha, como é que faz isso? Como é que faz isso? Ela morre de rir. Então, isso para mim está sendo bastante, assim, atribulado na minha cabeça, né? Porque eu ainda tenho, assim, gente, ao invés de eu estar fazendo, que eu demoro, coisas que você faria em 2 minutos, eu demoro 15, 20, meia hora, sabe? E eu poderia estar escrevendo, e eu tenho que estar fazendo isso. Isso me chateia ainda. A partir do momento que eu ficar assim, mais à vontade com essa parte, eu vou relaxar, não vou achar tão ruim. Pois o escritor, né, a parte que ele realmente tem dificuldade na hora de divulgar. Se eu posso te dar uma dica aqui, divulgar livros, gente, é diferente de vender. Para você, para mim, o autor nacional independente que é desconhecido, que está chegando no mercado agora, a primeira coisa é divulgar, para que a sua obra tenha visibilidade. As pessoas precisam saber do que se trata o seu livro, por que esse livro aborda esse tema, conhecer a capa do seu livro. A divulgação serve para jogar ele para as pessoas. Então, a gente tem blogueiro, a gente tem resenhista, a gente tem live, a gente tem sorteio. O mercado do podcast está aberto. Você tem um leque imenso para dar visibilidade à sua obra. E aí, sim, quando você começa a dar visibilidade, os leitores começam a se aproximar. Porque automaticamente você foca no teu público. Porque alguém que divulgou o teu livro, viu, postou lá e viu o leitor. Eu adoro fantasia. Mas
Vai continuar, por favor. Esse trabalho que você faz, eu acho maravilhoso, porque é uma mão na roda para gente. Pro autor é uma mão na roda. Porque auxilia muito, né? De tá jogando isso, exatamente, estar mostrando o trabalho, né? E falando do trabalho, jogando e martelando ali, né? Na cabeça da pessoa, no visual, no olho da pessoa. É muito... ainda bem que existem essas profissões que ajudam a gente nessa área. Sempre que puder, divulguem, gente, o livro de vocês, divulguem o tempo todo. Se cansem, até vocês não têm R$1 no bolso, divulguem o livro de vocês. Só assim vocês vão conseguir visibilidade. Agora, Débora, querida, o que o leitor pode esperar de Apenas Azul e o Pingente de Prata? Olha, pode esperar, sim, uma viagem maravilhosa, uma viagem fantástica pelo folclore brasileiro. E não só pelo folclore brasileiro, porque eu inseri alguns seres de outras mitologias. Uma viagem fantástica, todos os personagens conhecidos e não tão conhecidos estão no livro. E esse fato deles falarem um outro idioma, né, dá essa proximidade, como se você estivesse ali no mundo deles mesmo. Porque esses mitos que a gente cria para explicar as coisas que a gente não consegue explicar, né, esses mitos que a gente cria, tem uma linguagem própria. Então, eu criando esse idioma, é como se eu estivesse realmente ali entrando naquele mundo que é deles e que acontecem coisas impressionantes. A pena azul e o pingente de prata, eles são amuletos que dão poder a quem os possui. E cada comunidade, né, desse mundo tem a comunidade dos sacis, a comunidade das mulas sem cabeça, a comunidade das bestas feras, né? Então, cada comunidade tem a sua organização, as suas leis e como eles se lidam ali uns com os outros, né, na comunidade. E todos seguem uma ordem comum de uma líder maior, que organiza tudo ali, né? Mas cada comunidade tem o seu amuleto e cada amuleto tem o seu poder. Então, cada amuleto tem o poder do amuleto, que é comum a todos daquela espécie, e cada ser, à medida, assim que ele recebe o amuleto, além dele ter aquele poder da espécie dele, ele vai descobrir um outro que é só dele. Então, é muito interessante, é uma viagem assim, muito, muito doida, muito boa e muito emocionante, e aventura e tudo. É muito bom. Ai, que delícia! A gente falou tanto, eu falo tanto, que eu esqueci de pedir para você ler um trechinho do seu livro para a gente. Tá, deixa eu procurar. Olha, por nada não, mas todos os trechos são ótimos, né? Como é que eu vou achar um melhor aqui para eu ler? Deixa eu ver. Gente, enquanto ela procura ali, eu vou lembrar para vocês que o livro é tema de episódio no podcast literário chamado Do Livro Não Me Livro. Então corre lá no canal do YouTube, já se inscreve para assistir essa live quantas vezes vocês quiserem. E claro, ouvir o episódio da nossa autora. Foi, Débora? Tá, vamos ver aqui. Eu vou ler um pedaço quase no início, porque no início, assim, o primeiro capítulo, a primeira partezinha do primeiro capítulo, eu introduzo o Vicente. E na segunda parte eu introduzo o Araípoê. Eu vou ler a parte que eu introduzo o Araípoê. Venha o Iá, que aqui, ó, o cachorro corria para o lado oposto ao do chamado. Brecava de repente,
virava o pescoço, latia e verificava se a distância percorrida era suficiente. Se não era, corria mais um pouco, calculando o tamanho do salto que teria que dar. Se era, voltava em desabalada carreira e saltava. Seu salto abrangia quase uns 10 metros, suficientes para que caísse nos braços do seu dono. Um belo Ivatobê é o que você é, sabia? Disse Araípuê, esfregando o pelo eriçado do animal. Acha que está me fazendo de bobo, é? Vamos ver quem é o bobão. Veja se você consegue saltar mais do que eu. Jogava o iaque no chão e saía a todo galope. Sabia que estava sendo injusto com o pobre bicho, pois suas 4 patas eram bem maiores e mais fortes que a do cachorro. Mas era uma brincadeira e a iaque se divertia também. É isso. Só um textozinho. Só para conhecer. Débora, quem quiser comprar o teu livro, aonde conseguem? Site, blog, Instagram, tem e-book, tem livro físico, como é que tá isso? É só livro físico. No meu Instagram tem lá o link para comprar. Ou então é só entrar no site da editora, desconcertoseditora.com.br, e que também colocar o título do livro lá, mas no meu Instagram tem o link lá para comprar. Qual é o seu Instagram? Débora.campos-moraes. Gente, Débora.campos-moraes. Eu Luiz vou marcar, Antônio, meu amigo, acabou de entrar. Eu vou marcar a autora, tá? Aqui na live. Quando ela finalizar, já corre lá, já segue a autora Débora, porque lá tem o link. Débora, se você puder botar nos comentários depois que a live fechar, que aí o pessoal já clica direto, já vai para lá, enfim. Já corre lá, já segue a autora para acompanhar não só essa obra, mas a outra que ela acabou de publicar e, óbvio, o segundo volume desse livro maravilhoso que já está em processo de escrita. Ai, gente, muito bem. Débora, querida, que prazer que foi conhecer você, bater um papo literário com você. Você é agradabilíssima, é uma escritora muito potente. O seu livro é lindo e a gente precisa de livros assim. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, por você ter me enviado essa obra magnífica e por ter me dado o privilégio não só de lê-lo, mas também de divulgá-lo. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo e que você volte mais vezes. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, nossa, imensamente, de poder ter batido esse papo com você. E esse seu trabalho, eu acho assim, de um valor muito grande para a gente, que está começando, e principalmente autores nacionais, né? E eu que agradeço muito, de coração. O Dané. Que delícia! Ó, gente, para finalizar com chave de ouro, tá rolando o sorteio do livro. Printa aqui, manda no meu direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que tiver feito isso vai ganhar o livro da nossa autora. Então corre lá que ainda dá tempo. Uhul! Quero agradecer todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que vocês foram incríveis nessa live. E um beijo para todos. Nossa, agradeço demais. Meus amigos todos que entraram, minha família, e mesmo quem eu não conhecia. Nossa, que prazer ter todos aqui. Um beijo para todo mundo. Até dia 16 tem maratona, gente. Beijo. Débora. Tchau. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau.